E ainda falando sobre a situação do ex-presidente Lula, temos mais uma professora convidada aqui no nosso Jornal Jovem Pan, em som e imagem, por imagens também na internet, a professora da USP, professora de Direito, Maristela Basso. Professora, como vai? Muito obrigado pela atenção de sempre. Como vai? Obrigada a vocês. Tudo bem. Professora, a gente já deu aqui essa informação que a Procuradoria-Geral da República se manifestou dizendo que a decisão sobre a liberdade do ex-presidente Lula precisa necessariamente passar pelo STJ. Eu vi que a senhora também se manifestou a respeito de ontem, dizendo que o procurador Favretto tem responsabilidade para julgar um habeas corpus, mas a senhora também faz uma análise sobre a posição dos atos dele e do juiz Sérgio Moro. E sobre esse pronunciamento da Procuradoria-Geral, só o STJ que pode ser consultado? Que avaliação a senhora faz disso? Bom, na verdade, quando a gente questiona se o juiz desembargador Favretto tinha ou não, ou tem ou não competência para decidir um pedido de habeas corpus e conceder ou não a soltura, mas conceder a soltura, ele tem sim uma competência geral, a competência daqueles que estão no plantão, né? Sobretudo um magistrado ou o juiz de primeiro grau ou de segundo grau, no caso o Tribunal Regional Federal. Então aquele desembargador que está de plantão, ele tem uma competência originária que é julgar, dentre tantas outras medidas de urgência, o habeas corpus de réu preso, quando, ainda que outros pedidos de soltura já tenham sido feitos, aquele habeas corpus traz um fato novo. Então, em princípio, sim, ele tem a competência. Contudo, em se tratando de um réu cuja pena já foi fixada num segundo grau de jurisdição por um colegiado, e durante os vários recursos que foram impetrados contra essa pena, já se examinou a soltura, o relaxamento da prisão provisória e não se concedeu, como há um antecedente jurídico técnico, que é a situação do ex-presidente Lula perante as cortes que já decidiram, o próprio Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Essa competência do desembargador Favretto fica diminuída, ela fica desidratada na medida em que ele recebe, porque ele tem competência, mas ele verifica os antecedentes do caso e consulta, então, o desembargador colega seu, designado anteriormente a ele, para todas as questões da Lava Jato, especialmente o julgamento do presidente Lula. Então, ele deveria, naquele momento, recuar do seu poder, da sua jurisdição, de decidir pela soltura ou não do ex-presidente Lula e convocar o seu colega, ainda que seja no fim de semana, convocar o seu colega para que ele se manifeste, ou seja, para que o Gebran Neto se manifestasse. Isso não houve, ou seja, ele desrespeitou as regras da competência originária que ele tinha e da competência que se diminui derivada porque já existe um outro juiz, um outro desembargador colega prevento, e isso não foi feito. Dessa decisão que você trouxe muito bem, da decisão do desembargador Favretto, correta ou não, que extrapolou as suas competências ou não extrapolou a sua competência, quem tem poder de desfazer essa decisão, de se manifestar sobre essa decisão correta ou não, é, como você mesmo disse, o Superior Tribunal de Justiça. Mas, na verdade, a gente acabou não vendo essa ordem, né, que é de uma decisão correta ou incorreta de um desembargador do Tribunal Regional Federal, se recorre, seja o próprio, aquele que impetrou o habeas corpus, qualquer um do povo que tenha impetrado o habeas corpus em nome de outrem, ou essa pessoa ou o próprio Ministério Público, recorre dessa decisão ao Superior Tribunal de Justiça. E, infelizmente, nada disso nós vimos, porque houve aí uma desordem, né? Houve uma desorganização diante da decisão do desembargador Favretto, desorganizou-se o Poder Judiciário, na medida em que juiz Sérgio Moro, de primeiro grau, lá em Curitiba, se manifesta por meio de um despacho, convoca o colega que deveria ter sido convocado pelo Favretto, que é o desembargador que já está prevento para os casos do Lula, o Gebran Neto, e se forma aí uma desordem. O que é essa desordem? É uma ordem que foi beneficiária ao PT, porque o PT acabou voltando para a mídia, o presidente acabou voltando para a mídia e todos os seus apoiadores voltaram novamente na sua campanha Lula livre. Então,
o que nós vimos foi uma desorganização, como se nós estivéssemos, num momento, diante dos fatos, perdido a rédea, né? Perdido o controle de quem são os atores, quem são os protagonistas e quem fala em nome de quem no Poder Judiciário. Perfeito. Professora Maristela Basso, da Universidade de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pelos esclarecimentos e bom fim de feriado para a senhora. Para vocês também, um abraço. Obrigado.